Olá a todos, eu sou a Mari. Muitas vezes ouço alguns irmãos mais velhos ao meu redor suspirar e dizer: estou ficando velho, agora sou inútil. Eles acham que, à medida que envelhecem, sua força física e memória não são tão boas quanto as dos jovens e que os deveres que podem desempenhar são muito limitados. Eles se perguntam se ainda há esperança de salvação se as coisas continuarem assim. Como resultado, eles vivem em angústia e ansiedade. Liandi, o protagonista da história que compartilharei agora, estava nesse estado. Entretanto, ao buscar a verdade, ele entendeu a intenção de Deus e encontrou o padrão para a salvação. Ele deixou de sentir angústia e ansiedade por ser velho. Em vez disso, sentiu-se liberado e alegre no coração. Então, como ele conseguiu alcançar isso? Agora vou ler este artigo de testemunho experiencial para você. É uma carta que ele escreveu à esposa. Prezada Siu Juan, recebi sua carta. Pela sua carta, vi que ultimamente você tem cooperado com os irmãos mais novos em seu dever e acha que não consegue manter o ritmo em termos de energia e resistência. Então, tem se sentido um pouco deprimida. Você tem medo de que, à medida que envelhecer, os deveres que conseguirá desempenhar diminuirão e que sua esperança de ser salva e de entrar no reino dos céus se desvanecerá. Também tenho tido essas mesmas preocupações ultimamente. Por isso, hoje estou escrevendo para compartilhar algumas de minhas experiências com você. Em agosto passado, o irmão Yan Swin e eu desempenhávamos deveres em tecnologia da computação. No tempo livre, até escrevi sermões evangelísticos e artigos sobre minhas experiências de vida. Fiquei muito feliz e gostei muito desse dever. O irmão Yan Swin era jovem, cheio de energia e vitalidade juvenil. Sua mente era rápida e ágil. Ele me ajudou muito a aprender habilidades técnicas. Embora meu calibre mental e minha energia não se igualassem aos de uma pessoa mais jovem, depois de algum tempo, passei a aprender muito conhecimento técnico seguindo Yan Swin. Fiquei muito feliz e resolvi que aproveitaria ao máximo essa oportunidade de desempenhar meu dever. Seguindo em frente, Yan Swin e eu continuamos estudando habilidades técnicas juntos e, em meu tempo livre, eu praticava a redação de sermões e ganhava mais entendimento das verdades relativas à pregação do Evangelho. Senti-me muito satisfeito ao desempenhar meu dever dessa maneira. E achei que equilibrar esses dois deveres aumentava minha esperança de ser salvo e de entrar no reino de Deus. Mas, depois de algum tempo, percebi que a distância entre mim e Yan Swin estava aumentando. Yan Swin era jovem, tinha um bom entendimento, reagia com rapidez e aprendia rapidamente. Quando os irmãos enfrentavam problemas técnicos, ele era capaz de responder rapidamente e resolvê-los usando o conhecimento que havia aprendido. Mas quanto a mim,
Embora eu conseguisse lidar com questões básicas, no caso de problemas mais difíceis, minhas reações eram lentas e eu me esquecia, e as coisas saíam da minha cabeça pouco tempo depois de aprendê-las. Tinha de consultar constantemente os materiais de referência e tutoriais, e precisei praticar repetidamente alguns processos para pegar o jeito. Quando eu não conseguia descobrir algo, Yan Swin cuidava disso, e eu apenas conseguia fazer algumas tarefas de apoio. Quando nós dois começamos a escrever sermões, Yan Swin terminava os dele dias antes de eu terminar os meus. Eu simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo dele, e a diferença era bem óbvia. Pensei comigo mesmo, se ao menos eu pudesse voltar 20 anos no tempo, então seria capaz de absorver coisas novas tão rapidamente quanto Yan Swin e seria competente nesse dever. Como isso seria maravilhoso! Mas à medida que fui envelhecendo, minha energia, resistência, visão, memória e velocidade de reação simplesmente não conseguiam mais acompanhar. Além disso, eu precisava de remédios para manter o açúcar no sangue e a hipertensão sob controle. Ficar olhando para a tela do computador por muito tempo durante o dia deixava minha visão embaçada e, à noite, embora quisesse me acomodar e escrever alguns sermões, eu não conseguia ficar sentado por muito tempo sem sentir cansaço, sono e inchaço nas panturrilhas. E, depois de aguentar um pouco, eu começava a cochilar. Yan Swin me pedia para descansar, mas eu relutava, pois não queria que minha idade ou esses pequenos problemas de saúde atrapalhassem meu dever. Eu sentia que, se não pudesse mais desempenhar esse dever, os deveres que eu poderia desempenhar só diminuiriam ainda mais. E não haveria certeza de que eu poderia ser salvo e entrar no reino de Deus. Yan Swin estava apenas na casa dos 30 anos, cheio de juventude e energia, e eu já tinha mais de 60 anos. Minha saúde, minha memória e meu tempo de reação não estavam nem perto dos de pessoas mais jovens. E eu me sentia cada vez mais insatisfeito comigo mesmo. Eu pensava em como é bom ser jovem, porque os jovens ainda têm muitas oportunidades de desempenhar seus deveres e um futuro brilhante pela frente. Sentia que, enquanto a senda deles ficava cada vez mais ampla, a minha ficava cada vez mais estreita. Eu estava vivendo em ansiedade e tristeza. Não tinha mais energia para escrever artigos ou sermões e comecei a abordar meu dever com uma atitude do tipo, um dia de cada vez. Xiu Jian, você não acha que meu estado era simplesmente terrível? Um dia, li algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: entre os irmãos, também há os idosos de 60 anos até 80 ou 90 anos e que, por causa da idade avançada, também experimentam algumas dificuldades. Apesar da idade, seu pensamento não é necessariamente tão correto ou racional, e suas ideias e opiniões não estão necessariamente de acordo com a verdade. Esses idosos têm problemas da mesma forma,
e estão sempre preocupados. Minha saúde não anda mais tão boa e estou limitado quanto aos deveres que posso desempenhar. Se só desempenhar esse pequeno dever, Deus se lembrará de mim? Às vezes, fico doente e preciso de alguém para cuidar de mim. Quando não há ninguém para cuidar de mim, não sou capaz de desempenhar meu dever. Então, o que posso fazer? Estou velho e não me lembro das palavras de Deus quando as leio. E para mim é difícil entender a verdade. Quando comunico a verdade, falo de maneira confusa e ilógica, e não tenho quaisquer experiências dignas de compartilhamento. Estou velho e não tenho energia suficiente. Minha visão não é muito boa e não sou mais tão forte. Tudo é difícil para mim. Não só não consigo desempenhar meu dever, também me esqueço facilmente das coisas e entendo tudo errado. Às vezes, fico confuso e causo problemas para a igreja e para meus irmãos. Quero alcançar a salvação e buscar a verdade, mas é muito difícil. O que posso fazer? Em particular, há alguns idosos que querem passar todo o seu tempo despendendo-se por Deus e desempenhando o dever, mas não estão bem fisicamente. Alguns têm pressão alta, outros têm glicemia elevada, outros ainda têm problemas gastrointestinais e sua força física não consegue acompanhar as demandas de seu dever, e assim ficam aflitos. Veem os jovens capazes de comer e beber, de correr e pular, e sentem inveja. Quanto mais veem os jovens fazerem essas coisas, mais angustiados eles se sentem, pensando: quero cumprir bem meu dever, buscar e entender a verdade e quero praticar a verdade também. Então, por que é tão difícil? Sou tão velho e inútil. Deus não quer os idosos? Os idosos são de fato inúteis? Não podemos alcançar a salvação? Eles ficam tristes e incapazes de sentir alegria. Não importa o que pensem sobre isso. Não querem perder um tempo tão maravilhoso e uma oportunidade tão grande, mas são incapazes de despender-se e desempenhar seu dever com todo o seu coração e com toda a sua alma, como fazem os jovens. Esses idosos caem em profunda angústia, ansiedade e preocupação por causa da idade. Cada vez que encontram uma dificuldade, um contratempo, adversidade ou obstáculo, eles culpam a idade e até se odeiam e não gostam de si mesmos. Mas, seja como for, não adianta, não há solução e eles não têm um caminho a seguir. Será que eles não têm mesmo um caminho adiante? Existe alguma solução? Os idosos também deveriam desempenhar seus deveres tanto quanto forem capazes. É aceitável que os idosos desempenhem seus deveres tanto quanto forem capazes, certo? Os idosos não podem mais buscar a verdade por causa da idade? Não são capazes de entender a verdade? Os idosos podem entender a verdade? Eles conseguem entender algumas coisas, mas nem mesmo os jovens conseguem entender tudo. Os idosos sempre têm uma concepção errônea, acreditando que são confusos, que têm memória ruim e que, por isso, não conseguem entender a verdade.
Eles estão certos? Embora os jovens tenham muito mais energia que os idosos e sejam fisicamente mais fortes, na verdade, sua capacidade de entender, compreender e conhecer é exatamente a mesma que a dos idosos. Os idosos também não foram jovens um dia? Não nasceram velhos, e todos os jovens também envelhecerão um dia. Os idosos não devem pensar o tempo todo que, por serem velhos, fisicamente fracos, indispostos e com memória ruim, são diferentes dos jovens. Na verdade, não há diferença. O que quero dizer quando digo que não há diferença? Sejam velhas ou jovens, os caracteres corruptos das pessoas são os mesmos. Suas atitudes e opiniões sobre toda espécie de coisas são as mesmas. Suas perspectivas e seus pontos de vista sobre toda espécie de coisas são os mesmos. Portanto, os idosos não devem pensar que, por serem velhos, com menos desejos extravagantes que os jovens e capazes de serem estáveis, não têm ambições selvagens ou desejos e que têm menos caracteres corruptos. Essa é uma concepção errônea. Os jovens podem competir por uma posição, mas os idosos não podem competir por uma posição? Os jovens podem fazer coisas contra os princípios e agir arbitrariamente, mas os idosos não podem fazer o mesmo? Os jovens podem ser arrogantes, mas os idosos também não podem ser arrogantes? Porém, quando os idosos são arrogantes, devido à idade avançada, eles não são tão agressivos, e não é uma arrogância tão nobre. Os jovens têm manifestações de arrogância mais óbvias devido a seus membros e sua mente flexíveis, enquanto os mais velhos têm manifestações de arrogância menos óbvias devido a seus membros rígidos e sua mente inflexível. Mas sua essência de arrogância e seus caracteres corruptos são os mesmos. Não importa há quanto tempo acredita em Deus ou há quantos anos tem desempenhado seu dever. Se um idoso não estiver em busca da verdade, então seu caráter corrupto permanecerá. Assim, não é que os idosos não tenham nada para fazer, nem que sejam incapazes de desempenhar seus deveres, menos ainda que sejam incapazes de buscar a verdade. Há muitas coisas para eles fazerem. As várias heresias e falácias que você tem acumulado durante a vida, assim como as várias ideias e noções tradicionais, as coisas ignorantes e teimosas, coisas conservadoras, coisas irracionais e coisas distorcidas que você tem acumulado, todas se empilharam em seu coração e você deveria passar ainda mais tempo que os jovens para desenterrar, dissecar e reconhecer essas coisas. Não é o caso que você não tenha nada para fazer ou que deveria sentir-se angustiado, ansioso e preocupado quando não tiver nada para fazer. Isso não é nem sua tarefa, nem sua responsabilidade. Em primeiro lugar, os idosos deveriam ter a mentalidade correta. Embora possa estar envelhecendo e seja relativamente velho em termos físicos, você ainda deveria ter uma mentalidade jovem. Embora esteja envelhecendo, embora seu pensamento esteja lento e sua memória fraca, se você ainda consegue conhecer a si mesmo, ainda entende as palavras que eu digo e ainda entende a verdade,
Então, isso prova que você não é velho e que seu calibre não é deficiente. Se alguém está na casa dos 70 anos, mas não é capaz de entender a verdade, isso mostra que sua estatura é muito baixa e não está à altura da tarefa. Portanto, a idade é irrelevante quando se trata da verdade. A comunhão de Deus trata exatamente do estado que nós, idosos, enfrentamos. À medida que envelhecemos, nosso corpo se deteriora e o desempenho de nossos deveres pode apresentar alguns desafios. Muitas vezes nos sentimos impotentes e invejamos os jovens. Assim como eu, quando vi que Yanshin era jovem, tinha uma boa memória e um corpo saudável, achei que ele era capaz de desempenhar mais deveres e por isso tinha uma esperança maior de salvação. Enquanto isso, eu sentia que estava envelhecendo, com a saúde debilitada e a memória em declínio. Só conseguia fazer tarefas de apoio e me preocupava o fato de que, se eu não conseguisse desempenhar bem esse dever, não haveria muitos outros deveres que eu pudesse desempenhar. E eu tinha medo de perder a esperança de ser salvo. Isso me deixava desanimado. Mas depois de ler as palavras de Deus, entendi que Ele não salva as pessoas com base em sua idade ou em quantos deveres elas desempenham, mas, sim, com base no fato de buscarem ou não a verdade. As pessoas idosas podem apresentar declínio físico ou doença, mas isso não as impede de buscar a verdade. Embora eu tenha envelhecido, acumulei muitas filosofias satânicas para os tratos mundanos, junto com várias ideias e noções tradicionais. E meus caracteres satânicos corruptos não são menores do que os das pessoas mais jovens. Por exemplo, na primavera passada, quando eu estava pregando o Evangelho, tive alguma experiência em pregar o Evangelho depois de ter crido em Deus por muitos anos. Então usei minha experiência para me exibir na frente dos irmãos. Falar de forma arrogante para me gabar e ganhar a admiração deles. Percebi que ainda tinha muitos caracteres corruptos a resolver e muitas verdades nas quais entrar, e que eu precisava resolvê-los comendo e bebendo as palavras de Deus e praticando a verdade. Ao mesmo tempo, eu precisava desempenhar meu dever da melhor forma possível. Essas eram coisas que eu poderia fazer em vez de viver em um estado de desânimo e desistir de buscar a verdade. Quando pensei nisso, achei que o dever que o líder havia arranjado para mim era bastante adequado. Quando Yanshin estava ocupado com seus deveres, eu ajudava com algumas tarefas de apoio e, quando ele não estava ocupado, eu escrevia artigos e sermões. Eu também costumava prestar atenção aos caracteres corruptos que revelava em meus deveres e buscar a verdade para resolvê-los. Ao praticar dessa forma, eu ainda tinha uma chance de ser salvo. Deus nunca disse que os idosos não podem buscar ou entender a verdade, e suas exigências para as pessoas não são altas. Se desempenharmos nossos deveres dentro de nossas capacidades e não desistirmos de buscar a verdade,
Não importa a idade, todos nós temos uma chance de ser salvos. Essa percepção alegrou meu coração e não me senti mais tão ansioso. Um dia, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: desempenhar o dever é a vocação de cada pessoa. O desempenho do dever vem com seus próprios princípios. Todos devem desempenhar seu dever de acordo com as verdades princípios. E é isso que os seres criados devem fazer. Há alguma menção de remuneração aqui? Alguma menção de recompensa? Não há menção de remuneração nem recompensa. É uma obrigação. O que significa obrigação? Uma obrigação é algo que as pessoas devem fazer, algo ao qual não se aplica a recompensa de acordo com o trabalho. Deus nunca estipulou que alguém que desempenha muito o seu dever deve receber uma grande recompensa, e que alguém que desempenha pouco o seu dever, ou o faz de uma forma que não é boa, deve receber pouca recompensa. Deus nunca disse tal coisa. Então, o que dizem as palavras de Deus? Deus diz que desempenhar o dever é a vocação de cada pessoa e que isso é algo que os seres criados devem fazer. Essa é a verdade. Eu decido a destinação de cada pessoa não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas de acordo com ela possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. As palavras de Deus me fizeram entender que os deveres são a obrigação e a vocação de todo ser criado, e que não existe essa história de que quanto mais deveres você desempenhar, maior será a recompensa, ou quanto menos você desempenhar, menores serão as bênçãos de Deus. Esses pensamentos não passavam de minhas noções e imaginações. O fato de Deus determinar o desfecho e a destinação de uma pessoa depende de ela possuir ou não a verdade. Independentemente de a pessoa ser idosa ou jovem, se buscar a verdade e seguir a senda da busca da verdade, ela é alguém que Deus pretende salvar, e Ele não trata nenhuma pessoa com parcialidade. Isso é determinado pelo caráter justo de Deus. Eu não estava vendo as coisas com base nas verdades princípios. Em vez disso, julgava se alguém poderia ser salvo com base no tamanho de sua contribuição. Isso demonstrava uma falta de entendimento do caráter justo de Deus e era uma blasfêmia contra ele. Pensei em como Paulo espalhou o Evangelho pela maior parte da Europa e estabeleceu muitas igrejas. Parecia que ele havia feito grandes contribuições, mas não buscou a verdade. Ele tratou seu trabalho e seus despendimentos como moeda de troca e exigiu uma coroa de Deus. Sempre se exaltava e dava testemunho de si mesmo, mas nunca dava testemunho de Deus. Chegou a afirmar que, para ele, viver era Cristo, o que ofendia seriamente o caráter de Deus. No final, ele não foi salvo e, em vez disso, foi punido no inferno. O tamanho da contribuição de uma pessoa em seu dever não pode determinar se ela será salva. A salvação de uma pessoa
depende de ela buscar a verdade e desempenhar seus deveres de todo o coração e mente. Seu John, quando não entendemos a verdade, temos a tendência de ver os problemas com base em nossas noções e imaginações. Isso nos torna suscetíveis a interpretar mal as intenções de Deus. Depois disso, comecei a refletir e a me perguntar: o que está por trás de minhas preocupações e angústias? O que as motiva? Em minha busca, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: antes de decidirem desempenhar seu dever, no fundo do coração, os anticristos estão cheios de expectativas em relação às suas perspectivas, a ganhar bênçãos, uma boa destinação e até mesmo uma coroa. E eles têm a maior confiança em alcançar essas coisas. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seu dever com tais intenções e aspirações. Então, será que o desempenho de seus deveres contém a sinceridade, a fé e a lealdade genuínas que Deus exige? A essa altura, ainda não se pode ver sua lealdade e fé genuínas ou sinceridade, pois todos abrigam uma mentalidade totalmente transacional antes de desempenhar seu dever. Todos tomam a decisão de desempenhar seu dever movidos por interesses e também com base na precondição de seus desejos e ambições transbordantes. Qual é a intenção dos anticristos ao desempenhar seu dever? É fazer um acordo, fazer uma troca. Pode-se dizer que estas são as condições que eles estabelecem para desempenhar o dever. Se eu desempenhar meu dever, preciso obter bênçãos e ter uma boa destinação. Preciso obter todas as bênçãos e os benefícios que Deus disse estarem preparados para a humanidade. Se eu não puder obtê-los, não desempenharei esse dever. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seu dever com tais intenções, ambições e desejos. Parece que eles têm alguma sinceridade e, é claro, para aqueles que são novos crentes e estão apenas começando a desempenhar seu dever, isso também pode ser chamado de entusiasmo. Mas não há fé genuína nem lealdade nisso. Há apenas esse grau de entusiasmo. Isso não pode ser chamado de sinceridade. A julgar por essa atitude que os anticristos têm em relação a desempenhar seu dever, ela é totalmente transacional e repleta de desejos por benefícios, como ganhar bênçãos, entrar no reino dos céus, obter uma coroa e receber recompensas. Portanto, visto de fora, parece que muitos anticristos, antes de serem expulsos, estão desempenhando seu dever e até mesmo renunciaram a mais e sofreram mais do que a média das pessoas. O que eles despendem e o preço que pagam estão no mesmo nível de Paulo, e eles também correm de um lado para o outro tanto quanto Paulo. Isso é algo que todos podem ver. Em termos de seu comportamento e de sua vontade de sofrer e pagar o preço, eles não deveriam não receber nada. No entanto, Deus não considera uma pessoa com base em seu comportamento exterior, mas com base em sua essência, seu caráter, no que ela revela, na natureza e na essência de cada coisa que faz. Pelas palavras de Deus, vi que quando os anticristos desempenham seus deveres na igreja, não importa o quanto pareçam renunciar,
despender-se ou sofrer e pagar um preço. Eles estão fazendo todas essas coisas para ganhar bênçãos. E estão usando o seu dever como um meio de barganhar com Deus. À luz das palavras de Deus, percebi que minha visão sobre a busca era exatamente como a de um anticristo. Desde que encontrei a Deus, parecia que eu era capaz de obedecer aos arranjos da igreja e desempenhar meus deveres. Mas tudo isso com a intenção de receber bênçãos. Por causa das bênçãos, aluguei de bom grado 2 apartamentos para desempenhar deveres de hospedagem. Em troca das bênçãos do reino dos céus, eu estava até disposto a deixar um emprego bem remunerado para desempenhar ativamente meus deveres. Para ter uma boa destinação, não deixei que minha doença me impedisse de desempenhar meus deveres, pois achava que quanto mais deveres eu desempenhasse, mais bênçãos receberia de Deus. Mas à medida que fui envelhecendo, quando vi que minha eficiência e minha eficácia em desempenhar meus deveres não conseguiam acompanhar as de pessoas mais jovens, comecei a me preocupar com a possibilidade de ser dispensado ou reatribuído. E então os deveres que eu seria capaz de desempenhar diminuiriam ainda mais e minha esperança de receber bênçãos e entrar no reino de Deus se tornaria remota. Eu vivia em um estado de preocupação, ansiedade e angústia, desempenhando meus deveres com uma atitude de um dia de cada vez. Os deveres são a responsabilidade de um ser criado e são justificados e naturais, mas eu tratava meu dever como prova para ganhar bênçãos. E desde que eu pudesse receber bênçãos, estava disposto a renunciar, despender-me, suportar e pagar um preço, não importando o quanto fosse necessário. Mas se não houvesse esperança de receber bênçãos, então eu não tinha motivação para desempenhar meus deveres. De que forma eu tinha alguma consciência? Olhando para trás, vi que tinha desfrutado muito do pastoreio e da rega de Deus por meio de suas palavras, desde que comecei a crer nele, e que eu não deveria fazer nenhuma exigência a ele. Deus me deu vida e permitiu que eu viesse à sua casa e desempenhasse meu dever, e isso já é sua graça. Mesmo que não haja uma boa destinação para mim, não devo me queixar. E devo me submeter à soberania e aos arranjos de Deus. Quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia em dívida com Deus e orava a Ele, disposto a abrir mão de meu desejo por bênçãos e a sair dessas visões errôneas sobre a busca. Durante meus devocionais espirituais, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: irmãos e irmãs mais velhos também têm suas funções a desempenhar, e eles não são abandonados por Deus. Irmãos e irmãs mais velhos também têm tanto aspectos desejáveis quanto indesejáveis. Eles têm mais filosofias para os tratos mundanos e mais noções religiosas. Em suas ações, prendem-se a muitas convenções rígidas, sendo afeitos a regulamentos que aplicam mecanicamente e sem flexibilidade. Esse é um aspecto indesejável.
Contudo, esses irmãos e irmãs mais velhos permanecem calmos e firmes independentemente do que vier. Seu caráter é estável e eles não apresentam humores tempestuosos. Podem ser mais lentos em entender as coisas, embora essa não seja uma grande falha. Contanto que vocês possam se submeter, contanto que possam aceitar as palavras atuais de Deus e não escrutinar as palavras de Deus, contanto que se preocupem apenas em submeter-se e seguir, e jamais julguem as palavras de Deus, nem abriguem outros pensamentos maus sobre elas, contanto que aceitem suas palavras e as ponham em prática. Então, tendo atendido essas condições, vocês podem ser aperfeiçoados. Quer sejam irmãos ou irmãs mais jovens ou mais velhos, vocês sabem a função que devem desempenhar. Os que são jovens não são arrogantes. Os que são mais velhos não são negativos, nem retrocedem. Mais ainda, eles são capazes de usar as forças uns dos outros para compensar suas fraquezas e podem servir uns aos outros sem qualquer preconceito. Uma ponte de amizade é construída entre irmãos e irmãs mais jovens e mais velhos. E, por causa do amor de Deus, vocês são capazes de entender melhor uns aos outros. Irmãos e irmãs mais jovens não desprezam irmãos e irmãs mais velhos, e os irmãos e irmãs mais velhos não são presunçosos. Essa não é uma parceria harmoniosa? Se todos vocês tiverem tal determinação, então a vontade de Deus certamente será cumprida em sua geração. As palavras de Deus me inspiraram e me deram muita fé. Embora nós, idosos, tenhamos uma saúde um pouco mais precária, se ouvirmos as palavras de Deus, formos submissos a Ele e nos concentrarmos em praticar suas palavras, todos nós temos a oportunidade de ser salvos. Os idosos não precisam se comparar com os jovens e deveriam ver seus pontos fortes e fracos corretamente. Os jovens são perspicazes, aprendem rápido e, embora tenham seus pontos fortes, eles também podem tender a não ter consideração completa. Os idosos tendem a ser calmos e firmes em seu trabalho. E cooperar juntos dessa forma nos permite complementar uns aos outros em nossos deveres. Quando encontro problemas técnicos, peço ajuda a Yan Xuan, e quando ele se depara com questões difíceis, ele as discute comigo, o que nos permite chegar rapidamente a um consenso. Se nenhum de nós entende, buscamos orientação de nosso líder e, por fim, acabamos encontrando uma senda de prática. Além disso, tanto para mim quanto para Yan Xuan, independentemente de quem percebe as revelações de corrupção ou ações do outro que não se alinham com as verdades princípios, somos capazes de apontar essas coisas um para o outro sem nos sentirmos constrangidos pelo orgulho. E, por meio de uma comunhão aberta, ambos nos beneficiamos mutuamente. Agora, não me preocupo mais com o fato de não poder desempenhar meus deveres por causa de minha idade e me concentro em como desempenhar bem meus deveres para retribuir o amor de Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Siu Juan, espero que essa minha experiência a ajude. Em minha experiência real, vejo que Deus
não é parcial em relação aos idosos e que, se não fosse seu arranjo em uma situação como essa para me revelar, eu não teria percebido que muitos de meus pontos de vista não se alinhavam com a verdade. Essa revelação me permitiu obter ganhos. Se você tiver alguma nova luz ou esclarecimento, escreva para mim e compartilhe. Aguardo ansiosamente sua resposta. Liandi, 18 de novembro de 2023. Depois de ler a experiência desse irmão, sinto-me um tanto comovida e percebo que a busca da verdade não é limitada pela idade. Qualquer pessoa, a qualquer momento, deve buscar a verdade, ler mais as palavras de Deus e investir mais esforço nas verdades princípios. Não podemos desperdiçar esse tempo precioso. Eu me pergunto, que pensamentos passam pela sua cabeça após ouvir essa experiência? Você pode deixar um comentário abaixo do vídeo. Até a próxima!